Estamos hoje aqui novamente para falar das emoções, de gerir as emoções e do que estas emoções intervêm em nós, dentro de nós, do nosso relacionamento com os outros e também do nosso relacionamento com a nossa... de 4 emoções hoje, e o quanto é importante que as nossas emoções tenham um nome, sejam... Ok. É necessário nomear os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que possamos entendê-las bem melhor, possamos corrigir o que tiver que ser corrigido de uma forma sozinha, portanto, dentro de nós mesmos, ou com alguma ajuda externa, como por exemplo as terapias, e eu estou aqui a adicionar a Raquel, penso que já está tudo a correr de uma forma normal, e portanto é necessário darmos nome àquilo que nós sentimos, reconhecer exatamente aquilo que sentimos ou pelo que passamos, pelas emoções que tivemos, para que as possamos alterar e modificar, como eu estava a dizer, quando acharmos que isso é necessário, e para termos consciência daquilo que nós pensamos e também de nos conhecermos cada vez melhor. Tudo isto, claro, se traduz no autoconhecimento. Eu estava aqui a chamar a minha colega, a Raquel, que já é habitual nestes... Outra vez, fazer convite. Olá, muito boa tarde. Obrigada por estar aqui connosco. E a Raquel está? Olá, Oi, Iva. Então, Raquel, chegaste uma hora excelente. Nós aqui em Portugal um pouquinho mais tarde do que a semana passada, mas não é nada de extraordinário, até porque tu mantens a mesma hora, não é? Nós é que não. Nós aqui, houve a alteração da hora no fim de semana e, portanto, isso traduz-se em mais de uma hora de diferença entre Portugal e o Brasil e, por isso, às vezes complica um bocadinho as nossas vidas, não é assim? Daí que passámos para o horário das 2h30 para ser mais confortável para nós as duas. Eu estava a dizer, Raquel, que estava a iniciar o tema, não é? Hoje vamos falar de 4 emoções. Semana passada também já falámos sobre como gerir emoções e o tema principal continua e nós vamos fazendo ali uma dissecação dentro das várias emoções, dos sentimentos que existem, não é, no ser humano, e porque é que devemos falar delas, porque é que as devemos nomear de uma forma precisa para entendermos bem o que sentimos, o que se passou connosco e para podermos alterar, no caso de ser necessário, de fazermos a nossa mudança interna, porque é sempre através do interno que as coisas se passam, com ajuda externa, não é? Por exemplo, de nós as duas, como terapeutas, na área do autoconhecimento e da autoprogressão do próprio ser humano, não é? E então nós vamos começar por falar da culpa, do arrependimento, da mentira e da vergonha. São estes 4 sentimentos que geram muitos conflitos entre nós próprios, não é? Conflitos internos e conflitos também com todo o mundo à nossa volta. Quando, começando pela culpa, saímos, não correspondemos ao que a regra nos pede e então depois vamos nos sentir culpadas por não termos cumprido o que era estipulado, o que era sabido como sendo necessário, não é? Como linha condutora para todos, e em que realmente nós acabamos por sair dessa linha, fazemos de outra forma porque nos dá mais jeito ou porque naquele momento foi um momento de surpresa e não conseguimos
adaptar-nos ao momento, então arranjamos uma mentirinha, portanto, neste caso, que vai gerar é uma culpa, não é? Uma culpa em nós, porque não fomos capazes de estar e de cumprir a regra que estava proposta até por nós e aceita por nós. Raquel, queres dizer alguma coisa ou avance mais um pouco? Tu tá me ouvindo bem? Estou-te ouvindo bem. Também me Pronto. ouves bem? Sim, Estou-te a ver bem ouço. também? Tudo bem. Ouço. Olá a todos, muito obrigado, Lina, mais uma vez pelo convite. Eu sou Kel Queiroz, sou taróloga, sou terapeuta e adorei esse convite da Lina hoje para falarmos sobre 4 sentimentos que causam muito prejuízo à nossa vida emocional, à nossa vida material, porque reflete, e que estão ligados, né? Porque quando a gente sente culpa, geralmente a gente sente culpa de algo que a gente sente que falhou, em algum momento que a gente sente que não cumpriu aquilo que a gente queria ter cumprido, e algumas situações pode realmente ter acontecido, da gente ter feito, outras situações a gente pode ter criado na mente e sente culpa por não ter feito. Outras situações a gente fez e junto com a culpa vem a vergonha, né? Porque a maioria das pessoas tem um senso moral, então vem aquela vergonha por ter agido errado. E junto com a vergonha, muitas vezes a gente pode chegar a ser dissimulado, pode mentir para ocultar aquele fato que a gente fez ou disse que nos causou culpa, que nos causa vergonha, que nos causa arrependimento e que não nos deixa, né, viver a nossa vida em paz. Então a gente fica sem conseguir se perdoar, a gente fica sem conseguir modificar esse sentimento, porque a terapia, os terapeutas ajudam as pessoas a ressignificar e não a esquecer, né, ou fazer com que um sentimento não exista. Apenas a gente ajuda a pessoa a ressignificar o que aconteceu. E tudo isso junto muitas vezes paralisa, né, trava a vida das pessoas. Então, adorei esse tema. A culpa, ela é uma coisa, um sentimento, todo sentimento é uma emoção, né? É uma emoção que se torna um pensamento que se torna emoção, na verdade. Perdão, me confundi. É um pensamento que se torna uma emoção e que causa esse sentimento, seja ele bom ou ruim, né? E a culpa, ela vem geralmente aí com pessoas muito controladoras, pessoas que querem, sabe, ser arrimo de família, que acham que tem que resolver tudo por todo mundo, que se colocam nesse papel de salvadores da pátria. E aí começam a construir uma idealização que é impossível, porque todos nós somos possíveis de falhas, não somos perfeitos, em algum momento vai falhar, vai faltar, não vai ser suficiente. E aí a culpa, ela vem daí, muitas vezes, da gente querer realizar coisas que está fora do nosso controle, e muitas vezes da gente não realizar, não conseguir realizar aquilo, também causa culpa. E assim por diante, inclusive como eu já comentei aqui, pessoas que pensam muito, que dão tanto valor aos seus pensamentos. Por isso que é importante, né, Lina, a gente escolher os nossos pensamentos, porque dão tanto valor àquilo que pensam, que entram numa ansiedade de dizer assim, eu vou fazer tal coisa, ai meu Deus, e se eu não fizer? Aí fica naquele pensamento, se sentindo culpado por coisas que ainda nem fizeram, que ainda nem disseram. Então a gente precisa também ter atenção com todas essas vertentes que a culpa traz no nosso dia a dia. É isso, Lina? Sim, O que você acha? sim, claro, claro que sim. Ela começa sempre dentro de nós, precisamente porque verificamos que não estamos dentro daqueles padrões que eu estava a dizer há bocadinho, não é? E que depois influi toda a nossa vida e a vida com os outros. E realmente os pensamentos que temos
que estão continuamente a surgir-nos, não é? Por vezes criam-nos realmente situações incómodas, situações de culpantes de acontecerem as situações, mas pelo menos é importante que consigamos pensar naquilo que estamos a sentir. Não, seja ele realmente culpa, não é? Seja até um arrependimento. Nos pensamentos surge tudo e mais alguma coisa, mas temos de ter cuidado, porque eles também nos enganam. A nossa mente também nos engana e muitas vezes criamos problemas onde não há problemas nenhuns e é a nossa mente que os cria. E é a nossa mente que desenvolve depois toda este imbróglio, não é? Entre as várias emoções, os vários sentimentos, e a pessoa depois já não sabe onde é que está e o que é que há de pensar e o que é que há de fazer, porque são tantos pensamentos ao mesmo tempo, positivos e negativos, que temos de ter muito cuidado realmente, como estavas a dizer, com todos os pensamentos que temos perante as situações, tentar ser mais linear, deixar de pensar antes das coisas acontecerem, trazer situações que ainda não aconteceram e, portanto, elas ainda não nos estão a influenciar, não deviam estar a influenciar, e a culpa surge muitas vezes de situações que nós saímos ou achamos que saímos um bocadinho daquilo que a sociedade diz que devemos fazer, e o importante é que nós entendamos que dentro de nós, se aquilo é importante para nós ser feito daquela maneira, nem que a sociedade imponha certas regras, o sair à nossa maneira, digamos assim, temos a nossa própria, o discernimento em relação àquilo que nós achamos que não estamos a confrontar os outros e a modificar e, de certa maneira, também a magoar os outros, a sociedade, no fundo, criar ali algum problema de maior em relação aos outros, portanto, também podemos ser nós próprios. Isso, às vezes, o sermos nós próprios, cria-nos também a tal culpa, não é? De não estarmos presentes naquilo tudo que a sociedade nos diz que devemos estar, e então culpámos-nos porque queremos ser um pouco, sentirmos-nos nós, sermos nós dentro da sociedade que nos obriga a ter certos parâmetros de vida e de pensamento até, e portanto há momentos em que temos que avançar e deixar de sentir culpa. A culpa é importante, claro, quando fazemos algo que não está certo, é importante que nos sintamos-o e até nos podemos redimir, digamos assim, porque a culpa permite isso, não é? Quando achamos que algo fizemos ou dissemos e que sentimos culpa, sentimos que aquilo não foi bom para a quem se dirigiu, então é importante nós voltarmos atrás e fazermos um pedido de desculpas. E a culpa realmente é possível de ser alterada e as pessoas entendem, porque todos nós podemos fazer algumas coisas que não estarão tão bem, não é? Mas se o entendermos e se nos desculparmos, tanto para nós próprios, não é? Que também temos que nos desculpar dos nossos erros, não sermos demasiado exigentes connosco, como também para as pessoas com quem convivemos. E a culpa é sempre possível de ser modificada, de ser alterada, de ser aceite, e de nós próprios ou de quem se sente culpado dizer eu vou mudar isto porque isto não está bem comigo, não me senti bem e também não fiz bem aos outros, com esta atitude, não é? Por exemplo. Então é importante sentirmos, como eu dizia há bocadinho, sentirmos o peso das situações, destes sentimentos e pensarmos neles de forma a que possamos alterar em nós toda estas partes mais negativas, digamos assim, não é? De que a culpa traz um peso grande em cada um de nós, conscientes, como tu estavas a dizer, que felizmente a maioria de nós somos. Mas muitas vezes a culpa leva às desculpas, e leva também aos arrependimentos, não é? Que é o outro nosso sentimento que nós trazemos hoje. Os arrependimentos são ótimos, são bons, são necessários para que, lá está, nos impulsione à mudança em nós, a pensar 2 vezes sobre o assunto, a que se mude em nós, na nossa consciência.
É verdade, Não é? É verdade? é Concordas? verdade. O Concordo. arrependimento também se pode chamar remorso, não é? Porque a pessoa fica ali um bocadinho a pensar no assunto e que realmente arrependi-me de dizer, arrependi-me de fazer, arrependi-me de não ter feito, que é pior ainda. É pior arrependermos de não termos feito do que arrependermos de ter feito e de depois fazermos melhor, não é? Queres falar um pouco, Raquel? Já que estou eu Sim, aqui eu vou, na onda. vou emendar aí o assunto do arrependimento. O arrependimento é um processo da culpa, do sentimento de culpa, onde a gente faz aquela autoanálise, né? E que a gente sente que falhou e que a atitude foi de alguma maneira errada, por isso o arrependimento. Como eu já citei antes, a gente pode se sentir culpado e se arrepender por algo que realmente nós fizemos, ou pode ser coisas que nós criamos na nossa mente. O importante é a intenção. A gente tem que verificar, o terapeuta, principalmente quando ele vai atender uma situação assim, primeiro a gente vai atrás de entender o que causou aquela culpa. E depois a gente vai atrás de entender, de compreender que o arrependimento que, que, a pessoa, que a pessoa sente é porque ela teve uma autoanálise, ela compreendeu que em algum nível o que ela fez não foi bom ou para ela ou para um terceiro, enfim. E quando isso acontece, fica mais fácil de se perdoar, né? Porque também ela vai compreender o que levou ela a agir daquela maneira. O que está por trás disso, né? O que causou aquela atitude, aquela reação, né? Aí a gente vai para os traumas da pessoa lá, que nós vamos pesquisar de uma forma geral, porque o terapeuta ele foca muito no X da questão. Então, a gente vai tratar a culpa, então a gente vai voltar um pouco, conversar, entender o que causa, o que vem causando essa culpa, para a gente tratar o sentimento e ressignificar. Então, esse arrependimento, ele traz muito esse autoconhecimento. Aí vem a vergonha junto, porque se critica, porque, como a Lina falou, existem valores coletivos, ideais padronizados ali, coisas idealizadas que a pessoa se sente inferior, se sente que não alcançou aquele valor idealizado e ela sente aquela vergonha por ter errado. Como eu já falei antes, também são pessoas que geralmente gostam de controlar tudo ao seu redor, de ter aquela perfeição em tudo que faz, e quando erra, se culpa, né? E aí a gente vai orientando a jornada dessa pessoa até ela conseguir se perdoar e entender que a intenção que ela teve de fazer, de realizar aquela situação que deu errado em algum nível, era genuinamente boa, amorosa. Porque nem sempre a gente faz algo que prejudica alguém que é porque a gente é mal, ou é má, é uma pessoa má. É porque a gente, em algum momento, não soube falar, não soube se expressar, não soube, a gente só reagiu, né? A gente não agiu, a gente apenas reagiu à situação. E aí a pessoa começa a compreender que ela teve essa intenção de não magoar, mas magoou, e fica mais fácil da pessoa sair da culpa, porque ela vai ter mais facilidade de se perdoar e conseguir humildemente chegar com a outra pessoa, pedir a desculpa, né? Dizer, olha, errei, não foi o que eu queria, se explicar. E aí consegue destravar esse sentimento que estava ali causando muita mágoa, muita dor, e consegue seguir adiante. E nós temos que entender que nós estamos aqui para aprender. Então, vamos pegar essa situação ruim, essa situação que causou culpa, vergonha, que muitas vezes fez a pessoa mentir para esconder o que tinha acontecido, e aprender com este erro
e procurar não repeti-lo, né? Eu não sei se eu já disse, acho que já, eu sou kardecista, sou espírita, e uma fala de Chico Xavier, num filme que eu assisti recentemente, O Predestinado, que conta a história do médium Arigó, o Chico dizia assim para ele, disse assim para ele, no filme: não crie conflitos em si mesmo, aqui é só uma passagem. Então, mesmo quem não seja espírita, quem não crê em reencarnação ou algo assim, mas a gente sabe que realmente aqui é uma passagem, ninguém aqui vai viver para sempre. Então, a gente tem que conscientizar que o tempo que a gente viver aqui, seja 50, 60, 70, 90 anos, a gente tem que aprender para viver melhor. O tempo que a gente tem, vamos aproveitar e viver sem culpa, sem ansiedade, sem vergonha de ser quem você é. A vergonha também ela está muito ligada ao ideal muito supervalorizado, né? Pessoa que se acha feia e tem vergonha de ser feia, é uma pessoa que, na verdade, ela valoriza muito a beleza. Porque se ela não valorizasse, ela não estava nem aí se ela está no padrão, se ela não está, se ela está alta, está baixa, está gorda, está magra. Então, a gente também precisa trabalhar todos esses sentimentos que vêm junto com a culpa, que vem trazendo arrependimento, todas essas situações que causam isso, os traumas, e o terapeuta ele ajuda as pessoas a encontrarem essas respostas, porque o terapeuta não vai fazer ninguém esquecer nada, né? O fato que causou a culpa, o arrependimento, ele continua existindo, mas a gente ajuda a pessoa a se ver de forma diferente e a lidar com aquela situação de forma que ela não sofra mais pelo que aconteceu, porque o que aconteceu não vai deixar de existir. O que pode acontecer agora é daqui para frente ela fazer diferente e se ver de forma diferente. Não é isso, Lina? Não é essa a Sim, nossa intenção? exatamente. É isso mesmo. E até como nas minhas sessões, lembro-me perfeitamente que há uma frase que eu digo, e tu também, de certeza, que é: naquele momento nós agimos mediante a maturidade que nós tínhamos. Porque nós estamos sempre a crescer, estamos sempre a mudar. E quando consciencializamos e interiorizamos estes sentimentos de culpa, isso vai fazer com que, naquele momento, nós realmente foi a melhor forma que tivemos para reagir, mas porque tínhamos uma certa maturidade. Hoje, passado o tempo que foi, nós entendemos isso como de uma forma diferente. Precisamente por isso é que achamos que não agimos bem. Daí o arrependimento. Eu não gosto muito de falar em arrependimento, por uma razão muito simples. Porque, embora o arrependimento leve a que nós interiormente entendamos melhor os nossos sentimentos e possam ser mudados, o arrependimento, quando chega assim de uma forma muito intensa, muito profunda, o que ela faz é uma autocensura. E esta autocensura é que nos vem depois também ainda prejudicar mais do que a própria culpa. Vem-nos prejudicar a nível físico, com doenças, problemas de estômago, problemas de digestões, problemas de tiroide. Portanto, e tudo isto pode ser perfeitamente evitado quando nós sozinhos não entendemos de onde é que vem aquela culpa, como a Raquel estava a dizer, porque a culpa que nos foi, nós acabamos por utilizá-la, digamos assim, este sentimento hoje, mas não foi a primeira vez que o sentimos. De quando é que vêm estes sentimentos? Vamos começar a trabalhar os sentimentos para trás em nós, tudo isto, que muitas vezes sozinhos nós não temos essa capacidade, esse reconhecimento, sozinhos nós não conseguimos voltar atrás na vida nestes, parecem pormenores, mas estes sentimentos profundos trazem muitos malefícios à nossa saúde mental e à nossa saúde física. Assim como a Raquel estava a dizer, e muito bem, começou no tema da vergonha. A vergonha realmente pode ser por algo externo, não é? Porque temos um nariz que não gostamos, ou temos umas pernas que não gostamos e temos vergonha, então temos de disfarçar, queremos usar uma roupa que os outros não se apercebam daquilo que nós
que estamos a achar que em nós é feio ou mau, ou não está dentro do padrão que a sociedade propõe, não é? Como sendo de uma beleza mais ou menos natural, que muitas vezes poucas pessoas estarão dentro desses padrões, mas pronto, mesmo assim existe aquela vergonha. E depois também a vergonha é diferente, vamos separar aqui um bocadinho, a vergonha é diferente de sermos, agora falta uma palavra, quando nós podemos ser extrovertidos ou introvertidos. E muitas vezes as pessoas acham que as pessoas introvertidas, aquelas que falam menos, mas que observam mais, têm esse papel porque são envergonhadas, portanto, têm vergonha. E isso não é verdade. Portanto, a vergonha aqui, o sentimento de vergonha, ou a emoção, tem realmente o papel de termos algo de nós para com os outros em que nós não gostamos, achamos que estamos abaixo da lei ou da medida ou dos padrões, não é? Da sociedade e dos padrões que foram impostos. E então, em relação aos outros, nós não queremos mostrar isso, e então sentimos vergonha. O problema aqui, Raquel, que eu acho que é mais grave na vergonha, porque isto é tudo uma questão de amadurecimento, não é? De crescimento e de entendermos que não há ninguém que tenha tudo aquilo que gosta no corpo dela, não é? Agora, seguindo esses tais padrões, o problema é quando a vergonha se passa na nossa alma, quando sentimos aquela vergonha interna, aquela vergonha na nossa alma e essa é que nos faz depois trazer outros sentimentos, não é? Sentimentos que nós queremos esquecer, que não queremos saber e muitas vezes acabamos por utilizar a mentira de uma forma leve, não é? Achamos que é leve, mentira é sempre mentira, seja ela leve, ou seja, realmente uma mentira que vai alterar muita coisa, e portanto usamos esta mentira para nós próprios, para não querermos ver o que a nossa alma, o nosso coração nos está a dizer como sendo que é o melhor, e nós não queremos aceitar. E mais uma vez o papel das terapeutas aqui é fundamental. É fundamental porque nós vamos dissecar toda a situação, vamos fazer entender por outros olhos, digamos assim, vamos fazer entender a situação de outra maneira, porque a situação, quando estamos numa situação problemática, quase não conseguimos ver para além disso, não é? Queremos raciocinar para além e parece que não nos é permitido, porque aquilo é tão forte e nós ficamos bloqueados, como dizias. E então, nós terapeutas temos a capacidade de verificar tudo isso com outras maneiras, até porque conhecemos, estudamos e conhecemos muito das atitudes das pessoas e de onde é que isso vem, onde é que isso está implementado já naquela pessoa e como é que vamos libertar, não é? Esse sentimento, essa vergonha que a pessoa tem nela própria que depois não a deixa viver bem. E então esse é um nosso papel, é um papel fundamental para que a pessoa se entenda a si própria, entenda as situações onde ela não está bem, onde ela não se sente feliz e quer fugir delas. E isto já vamos falar não só de sentimentos, deste tipo de emoções, como de uma outra emoção que é considerada a principal, que é o medo, não é? E sobre isto nós vamos falar na próxima sexta-feira, às 9h30 da noite, no canal da Raquel, precisamente sobre medos. Vai ser super interessante. Desde já convidamos todos a estarem presentes, porque de certeza vão gostar, e até pôr as vossas questões. E é isto, não vamos alongar-nos mais hoje, porque queremos cingir-nos mesmo aqui a estas 4 emoções, estes 4 sentimentos. Pronto, eu não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre isto, Raquel. Quero só falar, só concluir um pouquinho sobre a autocensura que você tocou no assunto. Porque, como eu disse, quando a gente está na fase do arrependimento, a gente faz esse autoconhecimento. E dentro desse autoconhecimento vem a autocensura, como você muito bem colocou. O problema da autocensura é você ficar nela, se julgando, né? Ou você utilizá-la, né? Para
aprender e seguir em diante, começar a se libertar. Para a gente se livrar da culpa, o primeiro passo é o auto-perdão. Quando nós entendemos que nós temos que saber o que causou aquilo, para entendermos por que nós tivemos aquela atitude, e depois nós entendemos a nossa responsabilidade, mesmo que eu não tenha feito por mal, mas eu tenho que assumir a minha responsabilidade, errei, tenho que pagar, se é uma cara feia, se é um pedido de desculpa, eu tenho que pagar pelo que eu fiz, né? E terceiro, eu tenho que entender que eu não posso controlar tudo, porque, como eu disse, há poucas pessoas que se culpam muito, são aquelas muito controladoras, muito perfeccionistas, que tudo quer, assim, sabe, ser responsável por tudo e por todos. Então, quando você compreende, pelo menos, esses 3 passos, você consegue se perdoar. E aí, a sua autocura está, assim, vamos dizer, 99% de acontecer. Então é isso, Lina, muito obrigada por ter, inclusive, convidado todo mundo para sexta-feira, aqui, vai ser na Vega Tarô, né? O canal da Vega Tarô, a gente vai falar sobre o medo que paralisa, o medo que salva, mas é sempre o medo. Como é que pode haver Lina, um medo grande que salva? abraço para você. Eu ia só falar um pouquinho mais sobre a mentira, porque enquanto nós, a culpa, podemos ressignificá-la, como pedir desculpas ao outro, com a mentira passa-se uma coisa completamente diferente. Quando todos nós já mentimos, lógico, não é? Se calhar algumas vezes. Mas prefiro não comentar. Errar ou mano és, não é? Pronto. Prefiro não comentar. De qualquer maneira, tirando esta situação e de mentirinhas e de mentiras e de como queiramos usar o português na mentira, realmente depois passa-se o seguinte, é que a mentira não se consegue, quem mente fica generalizadamente, digamos assim, mentiroso. Portanto, temos de ter extremo cuidado com esta atitude da mentira, porque podemos mentir uma vez, que depois isto pode generalizar-se para aquilo que nós somos e até sem sermos. Portanto, o ideal é não usarmos essa estratégia, porque é extremamente negativa. A estratégia é procurar um terapeuta. Essa é a boa estratégia. Até porque muitas vezes a própria mentira transforma-se em algo, numa fobia, não é? Eu até tenho aqui um nome, deixa-me ver, chama-se mitomania. São pessoas que mentem até elas próprias e é assim que elas conseguem viver. Com mentira em cima de mentira, em cima de mentira. Agora, as pessoas que mentem também têm que saber que nunca vão ser consideradas nada mais, nada menos do que covardes, não é? São pessoas que não falam a verdade, ninguém pode ter confiança nelas e, portanto, há que pesar bem aqui as atitudes que queremos ter, portanto, conhecermos-nos bem, sabermos aquilo que pretendemos mostrar e ser a nossa vida, não é? Isso. Pronto, eu penso que se queres acrescentar algo mais, não. Raquel, que falamos assim, de uma forma bastante, que eu gostaria de dizer. Falamos de uma forma bastante profunda destes 4 sentimentos que fala-se, mas não se pensa neles, e o nosso papel aqui é exatamente isso também, e trazer a possibilidade de quem tiver necessidade disso, de utilizar a terapia para seu benefício e para se libertar, para haver aqui uma alteração, uma maturidade no próprio autoconhecimento, que nos leva muito mais longe. Tá? Então, eu vou-me despedir e a Raquel também. Agradeço-te, Raquel, muito por estares aqui comigo. Eu agradeço o convite. Até sexta-feira, então, às 21h30 de Portugal e 18h30 no Brasil, não é? 18h30. Ah, 17h30, às 4 horas, que eu comecei a falar no início e agora estava a esquecer. Habituei. Às 3 horas era bom, agora são 4, pronto, tenho que mudar aqui os...
o chip. Então, uma boa tarde, cheia de entusiasmo para todos e até sexta-feira. Namastê. Tchau. Namastê. Tchau, tchau.